Então, eu estou gravando esse vídeo para explicar a vocês como vocês devem estar fazendo a atividade de língua portuguesa. Inicialmente, vocês estarão vendo o cabeçalho com todas as orientações que vocês têm, o meu nome, o conteúdo que está sendo trabalhado, o tempo, o número de aulas, a data que eu enviei e a data que vocês devem entregar. Depois disso, vocês têm todas as explicações escritas que eu enviei pelo vídeo. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem voltar aí na atividade de vocês e fazer a leitura. Então, sobre os usos da linguagem, sobre interação em linguagem. E aí a gente chega na primeira atividade. Então, atividade número 1. Questão 1. Escreva o que você entende por linguagens. Linguagens são todas as formas de comunicações que existem no mundo. Como a gente é uma sociedade que vive em grupos, nós precisamos nos comunicar para que a gente consiga conviver. Para que ocorra a comunicação, é preciso que se use um tipo de linguagem, seja ela através da fala, da escrita, através de imagens e símbolos e assim por diante. Então, linguagens são todas as formas de comunicações existentes. Questão 2. O ser humano vive em grupo desde tempos muito antigos. Você acha que ele sempre fez uso de linguagens? Por quê? Com certeza, desde antigamente, o ser humano usava algum tipo de linguagem para se comunicar. Porque o ser humano vivia em grupo, desde os tempos muito antigos. Então, se ele vivia em grupo, havia necessidade das pessoas estarem se comunicando. Porque para viver em grupo tem que haver comunicação. E para haver comunicação é necessário que seja feita através de algum tipo de linguagem. Assim, desde os tempos muito antigos, o ser humano usava algum tipo de linguagem. Podia ser uma fala diferente da nossa atualmente, ou desenhos diferentes daquele que utilizamos atualmente, ou até gestos diferentes dos nossos. Mas eles se comunicavam de alguma maneira, desde bem antigamente. Questão 3. Escreva algumas situações em que a linguagem oral ou escrita pode estar presente na vida das pessoas. Então, em que momentos que a gente encontra as linguagens, tanto oral ou quanto escrita? Por exemplo, na fala das pessoas do dia a dia, quando vocês estão conversando com alguém, quando vocês precisam ler algum material, quando vocês precisam ler algum texto da escola, ler alguma bula de remédio, ler alguma receita que é só através da escrita. Todos esses momentos vocês estão utilizando tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita. Questão número 4. Você acha que só é possível se comunicar por meio da fala e da escrita? Em que situações podem ser usadas outras linguagens? Então, como nós já falamos lá no conteúdo, existem várias formas de linguagens que vão além da fala e além da escrita. Por exemplo, a música, as imagens, os símbolos, todas essas são formas de comunicações, todas essas são formas de linguagens. As placas de trânsitos, os cartazes que são colocados só através de imagens, todos esses são formas de se comunicar sem somente a fala e sem somente a escrita. Por isso, vocês podem estar escrevendo mais outros exemplos. Em sua opinião, o que muda no modo de falar das pessoas quando elas conversam com um amigo de infância ou com um médico com que se consultam pela primeira vez? Então, quando a gente está falando com um amigo de infância, a gente tem intimidade, a gente se conhece, a gente vai usar uma linguagem não tão cuidadosa quanto aquela linguagem que a gente utiliza com uma pessoa desconhecida. E principalmente com o médico, porque o médico tem uma relação de poder em relação a gente. É como se a gente pensasse a linguagem que nós utilizamos com os nossos amigos e a linguagem que nós utilizamos, por exemplo, com um policial. É bem diferente uma da outra. Essa é as primeiras perguntas que vocês precisam responder. Aí tem as outras explicações sobre diferentes situações, diferentes contextos. Vocês podem fazer a leitura novamente. E aí
aí tem a explicação, um resumo do que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, linguagem verbal é toda aquela que usa apenas a fala ou apenas a escrita para ser efetivada. Então, a conversa no dia a dia, uma palestra, o rádio que a gente escuta, um texto que a gente faz a leitura, que apresente apenas a questão escrita, quando vocês fazem a leitura de um material que a professora manda. Todos esses são exemplos de linguagem verbal. Linguagem não verbal é aquela que utiliza todos os outros tipos de linguagens, que vão além de só a escrita e além de só a fala. Então, a linguagem visual do corpo, a linguagem musical, audiovisual, gestual, corporal, matemática, entre outras. Aqui a gente pode citar como exemplo as placas de trânsito, pode citar a música, as imagens, a fotografia, todas essas linguagens que transmitem uma mensagem e não utilizam apenas a escrita ou a fala. Aí vem a questão número 2. Então, vocês vão ter que observar essas imagens aqui, que são várias placas de trânsito, e a partir delas vocês vão responder o que cada uma dessas placas comunica. Aí vocês vão fazer a leitura e vão observar o que cada uma delas comunica. A primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Em que locais são colocadas? Vocês vão pensar, num geral, em que locais essas placas são colocadas e quais são o objetivo delas serem colocadas. A quem são dirigidas? Para quem elas foram criadas? Essas placas foram feitas para quem? Se tiver mais do que um grupo de pessoas, vocês podem colocar também. Indique as placas que usam apenas linguagem não verbal. Você acha que o texto verbal faz falta? Justifique sua resposta. Então, vocês vão olhar aqui quais que são as placas que utilizam apenas a linguagem não verbal. Ou seja, não tem nenhuma escrita, não tem nada falado, só tem símbolos ou desenhos. E vão depois responder se as palavras fazem falta no entendimento ou não. E a questão número 5 é lembrar de situações em que você precisou ler textos não verbais e escrever algumas delas. Por exemplo, as placas de trânsito, um cartaz que vocês encontram na parede que tem apenas imagens, uma fotografia que vocês já viram, uma música que vocês ouviram, e são diversos exemplos que vocês podem estar citando. E aí vocês devem fotografar essa atividade e me enviar.